Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente tá fazendo esse vídeo, na verdade, para gritar um fora Bolsonaro. Então, olha só, ó, vamos fazer o L de Lula, vamos acabar com as armas, fora armamento da população, fora violência. E Lula agora no dia 2, domingo, né, amanhã, para a gente poder se livrar do bolsonarismo. Então nesse vídeo especial de hoje aqui a gente vai fazer um fora, né? Vamos fazer um resumo aqui do fracasso do governo Bolsonaro, falar rapidamente de algumas coisas aqui que tem a ver com esses últimos dicionários que a gente fez aqui e dizer o que a gente está querendo gritar fora, né? Então vamos começar rapidamente, tá? Então, fora patriotismo do Paraguai, fora esse patriotismo do Paraguai, dos bolsomínios e do Bolsonaro, que na verdade é um sentimento no fundo cínico, né, que é antinacional, e a gente está aqui, a gente já deixa aqui as dicas ligadas a isso, porque o nosso canal fala sobre livros também, né, uma defesa da inteligência do brasileiro. Então tá aqui, ó, A Pátria em Chuteiras, do Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues e as suas crônicas e a sua denúncia do complexo de vira-lata, que eu prefiro chamar de complexo de poodle, né, é muito maior do que qualquer camisa da CBF hoje, como símbolo de um movimento que não tem nada de nacional, né, é um patriotismo do Paraguai. Então fora patriotismo do Paraguai, Bolsonaro, fora. Outra dica bacana aqui também é o povo brasileiro, do Darcy Ribeiro. Então o povo brasileiro, de fato nacional, grita fora Bolsonaro, fora patriotismo do Paraguai. Inclusive nas últimas semanas, várias figuras ilustres, né, divulgaram o seu apoio ao Lula para a gente poder terminar essa eleição de fato no primeiro turno, né, e acabar de vez com essa tragédia que é o bolsonarismo. Tá? Uma dessas pessoas, dessas grandes figuras, é o José Miguel Wisnik, que tem esse livro aqui sensacional, que é O Veneno Remédio, né? Um grande livro sobre o Brasil. Tá? Então o Wisnik também está gritando fora Bolsonaro, assim como o Felipe Neto, assim como Chico Buarque, como Caetano Veloso, grande Gilberto Gil, grandes figuras do Brasil gritando fora Bolsonaro amanhã, no dia 2 de outubro. Tá, pessoal? Então o Wisnik com esse grande livro aqui, que também é um livro para ensinar a gente a ser de fato, a gente ter um olhar sobre o Brasil que é muito mais nacional, o nacionalismo cosmopolita, que é um termo que eu inventei aqui num dos últimos vídeos, para poder contrapor a esse patriotismo do Paraguai, dos bolsomínios e do Bolsonaro, tá bom, pessoal? E aí a gente diz também fora ao partifascismo, né, do Bolsonaro e dos seus adeptos, que é esse Por que eu chamo de partifascismo? Porque o Mussolini, por exemplo, jamais teria um Paulo Guedes, né, que é um antinacionalista, enfim, não tem nada de patriota, nada de nacional, né, de nacionalista, enfim, e a gente diz não ao partifascismo do Bolsonaro e da sua trupe, né, e aí a gente diz também aqui, a gente indica para vocês aqui também como referências bibliográficas desse nosso sentimento aqui, esse livro da Hannah Arendt, que é o Eichmann em Jerusalém, né? Um relato sobre a banalidade do mal, porque de fato o bolsonarismo são uma manifestação contemporânea da banalidade do mal, que é essa movimentação que se disfarça de família, pátria, né, Deus, religião, etc, para poder fazer o mal, para poder, enfim, disseminar violência, disseminar uma série de coisas ruins, e também o neoliberalismo. Nós vamos falar disso também rapidamente no vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Então fora a banalidade do mal do Bolsonaro e dos seus asseclas Paulo Guedes e Companhia Limitada, e vamos tentar modificar esse comportamento na cabeça dessa galera que ainda apoia o Bolsonaro até hoje. Tá bom, pessoal? Uma outra dica interessante nesse mesmo parâmetro aqui é esse livro do Theodor Adorno, filósofo alemão, Educação e Emancipação, e a gente grita fora Bolsonaro, e aqui tem... e a gente vai tentar se emancipar do bolsonarismo, né? E nesse livro tem um texto muito interessante chamado Educação após Auschwitz, e eu estou escrevendo um artigo agora que eu vou intitular
educação após Bolsonaro, em diálogo com esse artigo do Adorno, tá? Para fazer uma espécie de deslocamento, mas um deslocamento em diálogo, né? Um ready-made aqui desse artigo do Adorno, para poder trazer para o nosso momento contemporâneo brasileiro aqui, gritar fora Bolsonaro e sugerir uma educação após Bolsonaro, né? Que é importantíssimo para a gente poder superar esse momento problemático que a gente tem vivido no Brasil nos últimos 5, 6, 7 anos aí, com a ascensão do bolsonarismo. Tá? Então, fora protofascismo, fora partifascismo, melhor dizendo, né? E fora violência, fora tudo isso de ruim que o bolsonarismo tem, tá, pessoal? E aí, outro fora que a gente tem que gritar também com muita ênfase é o fora anticomunismo, né, do Bolsonaro, do bolsonarismo. Tá aqui, ó, né, o Manifesto Comunista do Marx, né, esse grande livro que defendia uma revolução em prol dos direitos dos trabalhadores, a melhoria das condições dos trabalhadores. Então muita gente aí, essas senhorinhas de Copacabana que vão para a praia gritar fora Bolsonaro recebendo pensão, né, do marido, quer dizer, ou seja, recebendo dinheiro público, estatal e portanto comunista, né, porque é isso aí. O comunismo ele não é essa, a gente já fez vários vídeos sobre isso, né? O comunismo não é essa divisão hierárquica entre um Estado dominador, né, e uma população oprimida, não. Assim como o capitalismo também não é o modelo americano, o modelo dos Estados Unidos, que é um modelo, né, exagerado, excessivo, né, o tempo todo de ganância, ambição e sem um contrapeso, sem um contraponto. A gente gosta mais aqui de ponderar os exemplos europeus, né, então França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, né, Alemanha, que são exemplos, Noruega, Dinamarca, né, que são exemplos de países que conseguiram fazer mesclas entre o lado bom do capitalismo e o lado bom do comunismo, eliminando aquele caráter autoritário do comunismo que vai acabar numa Coreia do Norte da vida, por exemplo, e também com o lado autoritário do capitalismo que acaba com os monopólios, né, com os oligopólios, com os cartéis, com os trustes, né, enfim, e essa série de problemas que a gente conhece já historicamente. Tá? Então a gente é a favor dos direitos dos trabalhadores, tá? Então fora anticomunismo estúpido que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, e vamos continuar tentando melhorar o país agora, tá, pessoal? Um outro fora que a gente grita aqui com grande ênfase é um fora para as fake news, tá? Aqui esse livro muito interessante que eu ainda não acabei de ler, mas estou terminando, que é o livro A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa, da Lúcia Santaella, tá? Então, fora fake news, fora mentira, né? E um salve, um viva para as agências de verificação de fatos, como a Lupa, por exemplo, e outras agências que têm feito um trabalho muito importante no sentido de desmascarar todas essas farsas, essas mentiras, essas montagens pobres, né? De baixo nível que esse submundo bolsonarista vem criando aí nos últimos anos no Brasil. Tá, pessoal? Então, fora fake news, fora Donald Trump, fora, enfim, aquele outro sujeito lá que eu até esqueci o nome dele agora, que é o, enfim, que é o braço direito do Trump lá, que é o sujeitinho que é amigo da família Bolsonaro, enfim, mas que é até bom esquecer, porque essa gente realmente não vale nem um pequi ruído, como disse ali o pessoal lá do interior, tá? Então, enfim, pessoal, fora fake news, né? Vamos efetivamente tentar botar uma pedra nisso aqui, começar a caminhar de novo em direção ao conhecimento, à inteligência, né, a uma amplitude maior de conexão cognitiva com as coisas, porque as fake news são isso, né, o retrato de uma época, ao mesmo tempo de um segmento aqui da sociedade brasileira que estão desconectados completamente da inteligência, da complexidade, né, da profundidade de debate, um debate mais rico, enfim. Então, fora Bolsonaro, fora Bostanaro, fora fake news, vamos nos livrar desse tipo de pobreza que a gente tem vivido nos últimos anos, que em alguns casos chega a ser até engraçado, né? Chega a ser hilário, porque, né, eu cito sempre o exemplo do Einstein que eles fizeram, que botaram o Einstein assim, dizendo não, porque um dos referentes de você ser inteligente, né, é você não ser comunista, não ser de esquerda. Ora, o Einstein era socialista, quer dizer, então essas pessoas não têm a menor noção do que estão fazendo,
né? O bolsonarismo é um pouco isso também, essa coisa, é um improviso, é o lado pobre do improviso, né? Uma coisa feita com, né, com pobreza de complexidade, de pesquisa, né? Sem nenhum tipo de contato né, com uma amplitude maior enfim, de entendimento de mundo. Então, enfim, fora fake news, fora montagens mal feitas, né, nessas comunidades de WhatsApp, enfim, fora tudo isso de ruim que tem o bolsonarismo, né, pessoal? Vamos ver o tempo aqui. Então, hoje o vídeo vai ficar mais curto também, eu estou tentando ver se eu faço esse esquema de tentar fazer uns vídeos mais curtinhos aqui para a gente poder ir dialogando aos poucos também, né, pessoal? E aí a gente continua aqui, tá? Então, além disso, vamos ver qual é o próximo fora que a gente vai gritar aqui. É o fora ao neoliberalismo, né? Fora ao projeto antieconômico, na verdade, do governo Bolsonaro, mais precisamente do Paulo Guedes, que é essa figura dantesca aí que só fala besteira, fala bobagem o tempo todo. Outro dia falou que queria privatizar as praias no Brasil, quer dizer, um absurdo, né? Um sujeito dizer, né? Ele tinha que ter vergonha até de abrir a boca para falar uma bobagem tão, né? uma bosta tão grande como essa, né? Enfim, é um privatista. Para esse tipo de gente, tudo é produto, tudo é dinheiro, tudo gira em torno de dinheiro, de produto, né? Tudo vira produto. A praia, que é um lugar extremamente democrático, onde as pessoas podem se encontrar de várias classes sociais diferentes, eles querem elitizar, eles querem transformar num negócio fechado. É o que eles fizeram com o Maracanã, por exemplo, que é um lugar hoje que o ingresso mais barato custa R$140, quer dizer, uma pessoa que ganha salário mínimo não tem a menor condição mais de ir no Maracanã, a não ser que ganhe o ingresso de graça. Então, quer dizer, eles estão, né, desdemocratizando a vida pública, o que é o que só empobrece, só atrapalha, só prejudica. Então, fora Paulo Guedes, fora neoliberalismo. E tá aqui mais 3 dicas aqui bacanas de novo para vocês, né? Esses 2 livros aqui do Gilberto Felisberto Vasconcelos, As Ruínas do Pós-Real, esse muito bacana, que ele analisa aí, né, o final do governo Fernando Henrique, né, os problemas causados pelas privatizações, etc. Então, um livro muito interessante. E esse aqui também, que é O Brasil no Prego, que esse é o livro, então é melhor ainda esse livro aqui, muito interessante, no qual ele vai narrando as conexões, né, do início do governo Lula até inclusive com o rentismo, enfim, o Brasil meio que refém das bolsas de valores, refém do rentismo, e a gente hoje tem uma dívida pública aí que metade da dívida é ficar pagando juros e amortização e esse esquema de venda de títulos da dívida pública. São crimes que o Ciro Gomes, por exemplo, denuncia todo dia também nos pronunciamentos dele, enfim, e é uma coisa muito importante. Tá? E vamos inclusive pensar no projeto do Ciro para 2026, né? Porque o Brasil merece ter um projeto nacional de desenvolvimento como o do Ciro Gomes. Infelizmente ele não conseguiu chegar agora ainda, né? Enfim, as pesquisas apontam aí que ele não vai conseguir chegar, é uma pena, fico realmente muito triste com isso. Mas enfim, a gente tem que lutar por esse projeto para o futuro, tá, pessoal? Então, não ao neoliberalismo, fora Paulo Guedes, fora privatistas, né? E tá aqui, ó, a Privataria Tucana, grande trabalho do Amaury Ribeiro Júnior, tá, com cheios de documentos aqui com os crimes cometidos pelo FHC e sua trupe, né, sua gangue, na verdade, e o mesmíssimo modelo sendo reproduzido agora pelo Paulo Guedes, né? Então vale dizer a vocês, inclusive você que compra esse discurso, que banca esse discurso aí, quer dizer, a gente tem que aprender de uma vez por todas que a direita brasileira não tem projeto para o Estado, não tem projeto para a esfera pública, né? O negócio deles é privatizar, quer dizer, tirar o deles da reta e ficar mamando na teta do Estado, porque é assim que eles vivem, na verdade, né? Basta pensar que agora o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, né, aumentou a carga tributária do Brasil para o maior nível da história, quer dizer, da história recente, né, com um discursinho contra o Estado, pelo Estado mínimo. Então, conversa fiada. Eles entram, privatizam as empresas, depois não tem de onde tirar os recursos para poder cobrir as despesas, eles fazem o quê? Aumentam o imposto. Então, assim, uma conversa fiada diária, né, de Paulo Guedes, de Bolsonaro, enfim, dessa galera toda. Então, fora neoliberalismo, fora Paulo Guedes, fora Bolsonaro.
Para finalizar, mais 2 foras aqui que são importantes, tá? O fora do antissistema, né, que é essa coisa que o Bolsonaro foi eleito dizendo que era o antissistema. No final das contas ele é parte fundamental do sistema. Ele mesmo admite que sempre foi do centrão, do tal centrão, que no fundo nem existe isso, né, porque no final das contas é a direita que perdeu a eleição, né? E a gente deixa mais 2 dicas aqui importantes para poder... Por quê? Porque o Bolsonaro foi eleito, na verdade, a partir de uma ideia de que todo político é igual, nenhum político presta, etc e tal. E aí vamos botar aquele cara ali, porque ele é uma espécie de outsider, né? Papo furado, outsider, um milico conservador ser outsider, né? Só caiu nessa quem foi ingênuo ou otário mesmo, né? Então, enfim, a gente deixa aqui 2 dicas muito interessantes para quem quer combater aquilo que eu chamo de homologia, né? Que o Frederick Jameson chama também nesse livro aqui, que é o Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. Isso é um grande livro do Frederick Jameson, filósofo estadunidense, tá? No qual ele vai ponderar várias questões ligadas a essa coisa da homologia, que é esse discurso de achar que tudo é igual, tudo é a mesma coisa, né? Todo político é igual, nenhum presta, etc e tal. Quando um povo, uma nação começa a pensar assim, acaba gerando sempre uma coisa horrorosa como é o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, fora homologia, fora generalizações ingênuas e reducionistas que colocam todo mundo no mesmo balaio e acabam gerando esse tipo de coisa dantesca que é o Bolsonaro e o bolsonarismo, tá, pessoal? E aí um outro livro muito interessante que também ilustra essa questão é esse livro do nosso escritor aqui brasileiro, Afonso Romano de Santana, crítico de arte também, que é o Enigma Vazio, Impasses da Arte e da Crítica. Então, um grande livro do Afonso Romano. E a gente deixa aqui também como dica para poder... Porque esse enigma vazio é isso, né? Essa coisa de ficar dizendo que todo político é igual. Isso é um enigma vazio, entendeu? Não leva a lugar nenhum, não diz nada e no fundo, no final das contas, é uma grande mentira, né? Porque existem grandes diferenças entre os políticos e a gente fica aqui, né, lutando para poder tentar ponderar essas diferenças e mostrar que o projeto da esquerda é muito melhor. Então, fora neoliberalismo, fora enigma vazio de achar que todo político é igual. Não é não. Bolsonaro é ruim, Bolsonaro é muito ruim, é um projeto péssimo para o Brasil, é um projeto horrível, tanto no nível dos costumes, né, porque é um conservador que não se conecta com o que está acontecendo de mais contemporâneo, e também no nível econômico, porque se conecta com aquilo que de mais atrasado a gente tem, que é o neoliberalismo, que é essa visão de que o Brasil tem que ficar subalterno aos interesses dos Estados Unidos a vida inteira, né? A gente tem que construir um espaço nosso, né, para o Brasil voltar a crescer. E aí eu finalizo aqui com um fora que é essa ideia tosca, né, que é do Bolsonaro como mito. Eu vou tentar fazer um vídeo sobre isso aí em breve, tá, para falar dessa questão de mito, mitologia e tudo mais, que é interessante, porque tem muita literatura bacana sobre isso. Então eu deixo 2 livros muito interessantes aqui, tá? Esse livro chamado O Mito, do K.K. Ruthven, que é um historiador, tá, e um crítico também, né? Tá aqui uma edição da parte crítica dessa coleção bacana aqui, da Perspectiva, tá? Eu usei inclusive esse livro na minha monografia de graduação, no qual eu falei sobre o mito da utilidade pública do jornalismo. Tem livro também, quem quiser comprar pode falar comigo que eu tenho aqui, tá? Então, o mito para poder, né, enfim, dizer fora mito, né, não ao mito, e vamos voltar a crescer, o Brasil voltar a realmente galgar aí degraus efetivamente condizentes com a história do que a gente tem, né, com a história desse país, tá, que é o Brasil, tá? E aí, por último, essa dica também bacana aqui, que é o Mitologias, do Roland Barthes, grande livro também, que eu também utilizei na minha monografia de graduação, e que tem muitas coisas interessantes que podem ser usadas para desmistificar o Bolsonaro também. Então, fora mito, fora Bolsonaro, chega de mito, vamos voltar, né, a pensar na ciência, na arte, na literatura, na filosofia, na poesia, enfim. E chega de mito, chega de conservadorismo, chega de neoliberalismo, fora tudo isso. E mais essa dica bacana aqui, que é o livro do Roland Barthes. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham uma ótima votação amanhã. Eu acho que eu consigo fazer mais um vídeo para amanhã aqui também. Eu vou tentar fazer um vídeo falando dos 13 livros
vermelhos aqui, né, que eu coloquei a foto no Facebook, mas é bacana a gente mostrar também os livros aqui, falar um pouquinho sobre eles, tá bom, pessoal? Então vou tentar fazer isso para amanhã, mas já fica aí o meu desejo que vocês tenham um ótimo dia de votação, um ótimo domingo, um ótimo dia 2 de outubro, e que a gente diga mais uma vez: fora Bolsonaro, fora arma, fora violência, e Lula 13, para a gente poder acabar com o bolsonarismo e voltar a crescer. Beleza, pessoal? Então é isso. Grande abraço. Até o vídeo de amanhã e fui!